Olá, tudo bem com você? Espero que esteja. Eu sou o Fábio Costa. Esse é mais um programa Curiosidades da TV nesta quarta-feira, aqui no canal do Observatório da TV no YouTube. E também, se você quiser acompanhar em áudio, estamos lá no SoundCloud, no Google Podcasts. Pode procurar aqui para aquele momento do seu podcast. Se você não pode ver o vídeo, nós também estamos lá para você. No próximo dia 7 desse mês de setembro, o Vale a Pena Ver de Novo estreia a novela Laços de Família, de Manuel Carlos. Essa novela foi exibida no ano 2000, né? Ela estreou no dia 5 de junho de 2000, portanto já completou 20 anos da estreia, né? E teve direção geral de Ricardo Waddington, que também assina o núcleo, hoje direção artística, né? Rogério Gomes e José Luiz Villamarim. É uma novela de grande sucesso, né? A sua média geral de audiência naquela ocasião foi de 45 pontos de audiência. Claro que vários capítulos deram muito mais do que isso, né? Inclusive, a maior audiência registrada pela TV Globo no ano 2000 pertence a um capítulo de Laços de Família, né? Que é justamente o famoso capítulo que já tem cenas mostradas agora nas chamadas da reprise, em que a Camila, personagem da Carolina Dickmann, se vê obrigada ali a raspar a cabeça, né? Ela perde os cabelos durante a sua luta contra a leucemia, ao som da Lara Fabian cantando Love by Grace, né? Esse capítulo registrou 79% de share. Significa que, vamos arredondar aí para 80%, de cada 100 televisores que estavam ligados naquele dia, no comecinho de dezembro do ano 2000, 79 deles, né, 80, estavam sintonizados na novela. É uma grande audiência, sem dúvida, né? Laços de Família é um dos muitos sucessos do Manuel Carlos. Outro deles, Mulheres Apaixonadas, de 2003, está no ar no canal Viva desde o último dia 24 de agosto, né? E não deixa de ser um exercício interessante acompanhar agora, aí cerca de 20 anos depois, né, 20 mesmo no caso de Laços de Família e 17 de Mulheres Apaixonadas, como o autor construiu essas histórias, pequenos detalhes desses personagens, às vezes até negativos, né, pequenos erros, equívocos, vamos dizer assim, mas que ajudam a gente a entender por que essas novelas fizeram tanto sucesso, se elas continuam dialogando tão bem com o pensamento do Brasil de hoje, como na sua exibição original funcionaram bem, né? É um exercício interessante quando você não é mais surpreendido pela história e pode se ater a outros detalhes, né? Laços de Família foi criada pelo novelista pensando especificamente em alguns atores para fazer determinados papéis, né? Além da própria Carolina Dickmann, Vera Fischer, que interpretava a Helena da vez, mãe da Camila, e Tony Ramos, o par romântico da Helena, o Miguel, que era dono de uma livraria, né? A livraria Dom Casmurro, que inicialmente tinha cenas tomadas numa livraria de verdade, a Argumento, lá no Rio de Janeiro, que foi reconstruída em cidade cenográfica, né? Com bastante fidelidade e inclusive até direito a um busto do Machado de Assis, o inspirador do nome da livraria da ficção, Dom Casmurro, né? Que é uma das suas obras mais consagradas. Esses atores foram escolhidos pelo Manuel Carlos especialmente para contar a história do jeito que ele queria. Por quê? Essa é uma novela que trata de uma mãe que faz determinados sacrifícios pela sua filha, como outras mães da teledramaturgia e até outras Helenas do Manuel Carlos, né? Na semana passada nós falamos das curiosidades da TV sobre as Helenas todas. Se você não viu, fica o convite para vê-las todas nesse nosso vídeo, né? E a Helena, da Vera Fischer, tinha uma clínica de cuidados de beleza, de estética, né? E uma filha dela, a Camila, morava no Japão, no começo da novela, estava lá, e um filho mais velho dela, que já era casado, o Fred, personagem do Luigi Baricelli, ele morava aqui no Brasil mesmo, né? Tinha uma filhinha pequena e era casado com uma moça da qual ninguém gostava na família, a Clara, personagem da Regiane Alves, né? Regiane Alves, na sua primeira novela na TV Globo, havia estreado na emissora no mesmo ano em A Muralha, uma minissérie exibida no
nos primeiros meses do ano, né? E fez a sua primeira novela na Globo, Laços de Família, depois de fazer uma no SBT, Fascinação, a sua primeira de todas, e depois uma na Band, Meu Pé de Laranja Lima, né? E Helena, ela se apaixona por um rapaz que tem a idade dos seus filhos, né? O Edu, recém-formado em medicina, interpretado por um ator que se lançava na televisão nessa novela, o Reinaldo Ginettini, né? Ela se apaixona sinceramente por ele e ele por ela, mas a chegada da filha do exterior, a Camila, balança um pouco isso, porque a Camila se interessa pelo Edu também e acaba, vamos dizer assim, tomando o Edu da mãe, porque a mãe sacrifica esse grande amor em nome da felicidade da filha, né? Podemos dizer isso. E depois, quando a Camila tem leucemia, além de um segredo de família ser trazido à tona, que é o fato da Camila não ser filha do falecido marido da Helena, como se pensava, mas sim do seu primo, o Pedro, papel do José Maier, um primo com o qual ela não pôde se casar por oposição da família e por não haver tamanho amor a esse ponto, né? Ela não só é obrigada a revelar que a Camila é filha do Pedro, como também se vê numa situação muito complicada. Por quê? Sendo ela incompatível para doar medula para uma tentativa de salvar a vida da Camila, sendo o irmão Fred também, por eles não serem filhos do mesmo pai, Helena se vê diante da possibilidade de ter um novo filho para que, eventualmente, a criança, se filha do mesmo pai que Camila e da mesma mãe, ela, pudesse ser reconhecida pela ciência como doadora da medula para salvar essa irmã. E é o que a Helena se propunha a fazer, não é? Ela tem então outro filho, né? Se dispõe a ter outro filho com o Pedro, e isso compromete, claro, né? Ainda que momentaneamente, o seu relacionamento com esse livreiro, o Miguel, que é um homem tranquilo, muito apaixonado não só pelo seu trabalho, mas também pela família, é viúvo, cuida com muito carinho dos dois filhos, a Cissa, que era o papel da Julia Feldens, revelação feminina do ano 2000 pela APCA, e o Paulo, que é o papel do Flávio Silvino, um jovem ator que sofreu um acidente que o deixou com muitas sequelas de fala e também motoras, não é? E que no ano 2000 voltou a trabalhar com esse personagem que incorporou o acidente, o histórico do Flávio na ficção e teve o nome de Paulo em homenagem ao seu pai, né? O humorista, comediante Paulo Silvino, que já é falecido, né? Outra personagem muito importante ligada a esses personagens centrais é a Capitu, uma prostituta, né, uma garota de programa, interpretada pela Giovanna Antonelli. É o primeiro grande papel da Giovanna Antonelli na TV Globo e que fez tanto sucesso, graças ao talento da atriz, que cresceu muito na novela, né? Fez tanto sucesso que rendeu a ela, em seguida, a sua primeira protagonista de muitas, né? A Jade, em O Clone, novela de Glória Pérez, que estreou ainda em 2001, no final do ano, depois que Laços de Família terminou no princípio, em fevereiro de 2001, depois de 209 capítulos, 8 meses no ar, né? Capitu, essa personagem que marcou tanto a carreira da Giovanna Antonelli, não era para ela, ou não era oferecida, né? Não havia sido oferecida para ela inicialmente. Quem Manuel Carlos queria que fizesse Capitu era Carolina Ferraz, com quem ele havia trabalhado nas suas duas novelas anteriores, História de Amor, de 1995, e Por Amor, de 1997. Carolina Ferraz não se sentiu muito segura de aceitar aquela personagem no momento em que foi convidada, isso segundo o próprio autor em entrevistas da época, quando se noticiou que ela não ia fazer o papel para o qual havia sido convidada, né? Então ele resolveu apostar num outro nome que não tivesse nenhuma dúvida em relação àquela personagem, queria uma intérprete que mergulhasse de cabeça na trajetória daquela moça que fazia programas para pagar as despesas que ela tinha com um filho pequeno, o Bruninho, né? E com os seus pais que já eram idosos e não ganhavam tanto dinheiro assim, né? O Pascoal, vivido pelo Leonardo Vilar, recentemente falecido, e a Emma,
personagem da Valderez de Barros, né? A Capitu conhecia a Helena desde criança e era namoradinha de infância do filho dela, o Fred, que sempre gostou dela, mas acabou se casando com a Clara, né? As nossas tramas de novela, né? E a Giovanna fez lindamente, como a Carolina Ferraz também, talvez também tivesse feito, né? Com muito talento, como já fez outros personagens, né? O pai da Capitu também não era o Leonardo Vilar quem ia fazer, isso contado pelo próprio ator num livro que saiu sobre a sua vida, na coleção Aplauso, da imprensa oficial do estado de São Paulo. Quem faria o Pascoal inicialmente seria Paulo José, mas o ator não pôde assumir esse compromisso na ocasião, né? Pouco antes ele tinha feito também a minissérie A Muralha, no papel do Padre Simão, mas os compromissos se avolumaram pela mesma época e ele acabou não aceitando o papel de Pascoal, que ficou então para o Leonardo Vilar, que tem momentos muito bonitos nessa novela, né? Tanto em cenas com o Tony Ramos, falando sobre família, filhos, sobre livros, né? Muitos livros foram recomendados pela novela por vários personagens, né? Manuel Carlos é um autor que tem muito carinho pela leitura, pelos livros e sempre que possível recomenda obras pela boca dos seus personagens, né? E podemos ver então, com um grande talento, esse núcleo familiar Valderez de Barros, Leonardo Vilar e Giovanna Antonelli, né? A doação de medula aumentou muito, claro, né? Isso informado pelas próprias instituições ligadas ao tema, né? Pela influência que a novela e a efetividade do tratamento da questão da medula na dramaticidade do enredo da novela tiveram sobre o público, né? O impacto foi muito grande e o aumento de gente procurando como doar e como testar para ver se era compatível com quem precisasse, né? É um impacto semelhante, por exemplo, ao das crianças na campanha de busca por crianças que sumiram, crianças sequestradas, em Explode Coração, novela da Glória Pérez, né? E também em outros temas tratados em outras novelas do próprio Manuel Carlos, como o alcoolismo, em Por Amor, e Páginas da Vida e Laços de Família. Tem esse tema da leucemia e da doação de medula como um ponto muito forte que ficou marcado, né? Muita gente que precisava de uma doação de medula teve, né? Páginas da Vida, Mulheres Apaixonadas, também tem um personagem alcoólatra, que é a Santana, a Vera Holtz, né? Em Páginas da Vida foi o Bira, que era o Eduardo Lago, em Por Amor, o Orestes, Paulo José, enfim, né? Talvez você se lembre, se você viveu essa época de 2000, 2001, que o juiz Ciro Darlan, ele proibiu a presença de atores menores de idade nas gravações da novela Laços de Família. Eu ia dizer Mulheres Apaixonadas, porque ela está no ar, no Viva, né? Um pouco antes dessa decisão, a atriz mirim Larissa Honorato foi substituída por Júlia Magesse no papel da neta da Helena, filha da Clara e do Fred. Porque apontou-se que Larissa havia participado de uma cena com uma tensão, uma discussão, agressões, uma cena forte para a presença de uma criança pequena como ela era, né? E aquilo eventualmente poderia prejudicá-la, traumatizá-la. O entendimento foi esse e acabou se substituindo a Larissa pela Júlia, né? E um pouco depois disso, o juiz Ciro Darlan vetou a presença de atores menores na novela. Entre eles, Carla Dias, que antes de Radija foi Raquel, a filha de Ivete, Soraya Ravenli, Viriato, Zé Vitor Castiel, né? Tem uma cena muito curiosa dessa novela que ela fala assim: mãe, a gente é rico? Não, filha, nós não somos ricos, não. E a gente é pobre? Não, também, graças a Deus, não somos pobres. Então a gente é o quê? A gente é classe média. Mas o que é classe média? Classe média é pobre metido a besta. É uma cena mais ou menos assim, né? A crônica de cotidiano do Manuel Carlos. Essa é uma cena que eu nunca esqueço, da Carla Dias com sua mãe ficcional, a Soraya Ravenli, né? Em breve, provavelmente poderemos revê-la, até porque a íntegra da novela estará no Globoplay dia 14 de setembro, né? Pois bem, o juiz Ciro Darlan vetou, e foi um veto temporário, depois derrubado, né? A presença de atores menores na novela, e um desses atores menores que ficou impossibilitado de atuar foi Júlia Almeida, filha do autor Manuel Carlos, que vivia a Estela, irmã do Edu. Os dois eram sobrinhos da Alma
Flora Pirajá de Albuquerque, vivida pela Marieta Severo, que os criou como filhos, né? E a Júlia Almeida ainda conseguiu voltar um pouco antes dos outros atores menores, não só porque houve um mandado de segurança judicial impetrado para que ela seguisse aparecendo, como também em pouco tempo ela completou a maioridade, né? Fez 18 anos e então o veto do juiz não faria mais sentido, ainda que tivesse se mantido por muito tempo, né? Isso já foi no final do ano 2000 e outras polêmicas envolveram a novela, como por exemplo o veto da Igreja Católica à gravação de cenas da novela em igrejas da vida real, né? O que motivou a gravação de uma cena muito importante na novela, que é o casamento da Camila e do Edu, numa igreja cenográfica, né? Não só pelo problema dos atores mirins, mas também porque a Igreja Católica não queria que se usassem igrejas de verdade para gravar as cenas dos casamentos da novela. E de cenas que, mesmo que não fossem de casamentos, né? Algumas cenas do início da novela, elas foram feitas no Japão, e depois de um tempo os personagens vão ao Japão, viajam, né? Inclusive o Miguel, a sua filha Cissa, Helena, Camila, enfim. E essas cenas gravadas no Japão contaram com a ajuda de uma emissora parceira da TV Globo lá, a IPC, né? Para a mobilização de aparato de produção para a produção dessas cenas. Produção para a produção dessas cenas, né? Laços de Família volta agora celebrando 20 anos, com muitas justiças chamadas têm dito que um clássico das novelas está de volta, né? E ainda que não se goste do estilo do Manuel Carlos, ou até se goste, mas não se goste da novela em especial, realmente é um dos clássicos da teledramaturgia, dos mais modernos, né? Dos exibidos de 2000 para cá, pelo menos, né? Sem dúvida, Laços de Família pode ser classificada como a chamada diz, um clássico que está de volta. Alguns atores da novela, durante o decorrer desses 8 meses de capítulos, se ausentaram temporariamente das gravações, por motivos variados, né? Em geral, são motivos de saúde que tiram esses atores de cena, e depois eles voltam, né? Mas no caso da Vera Fischer, além de ela estar gravando com muita intensidade, porque a Helena era uma protagonista muito atuante e influente, que se relacionava com diversos personagens, né? Ela perdeu a mãe durante Laços de Família e pediu uma folga para o autor durante alguns dias, não só para se recompor da perda da mãe, né? Como também do ritmo intenso que as gravações estavam tendo para a sua personagem Helena. E, por motivo de saúde, se ausentaram temporariamente da novela as atrizes Arlete Heringer e Inês Viana e o ator Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo teve um problema de próstata na época e foi se tratar, e as atrizes tiveram problemas ligados à visão, né? Arlete Heringer foi fazer um procedimento para consertar ali um probleminha de miopia que ocorreu com ela na época, e Inês Viana teve um descolamento de retina. Esses procedimentos médicos, essas necessidades de procedimentos que os atores tiveram na vida real, foram utilizados pelo Manuel Carlos no enredo da novela, né? Ele conversou com eles e disse que tudo bem se eles precisassem se ausentar, mas se incomodavam de que os seus problemas de saúde reais fossem incorporados à trajetória dos personagens. Ninguém se incomodou e você vai poder acompanhar daqui a algum tempo, né? Ainda que em poucas cenas, comentários que fazem alusão a problemas de saúde que esses atores tiveram de verdade, vamos dizer assim, né? Laços de Família não está sendo reprisada pela primeira vez nesses 20 anos, claro, com todo esse sucesso, né? Em 2016, ela foi cartaz do canal Viva, na faixa que hoje é de 11 horas, mas na época era de 15 para meia-noite, né? Foi exibida entre Fera Ferida e Pai Herói, se eu não me engano, nesse horário do canal Viva. E o próprio Vale a Pena Ver de Novo já exibiu uma reprise da novela no ano de 2005. Eu nunca vou me esquecer disso, a estreia foi no dia 28 de fevereiro. Porque 28 de fevereiro, quem me conhece sabe que eu comento isso sempre, o dia da estreia de Laços de Família foi um dia que me marcou muito, porque foi meu primeiro dia de aulas no meu curso de jornalismo, 28 de fevereiro de 2005.
E na sexta anterior, eu havia podido ver o último capítulo de Deus nos acuda, que estava em cartaz, vale a pena ver de novo naquela época, né? Laços de Família é um grande sucesso que marcou por muitos motivos, além da sua própria trama e dessas curiosidades, ou da telespectadora que se revoltou com Débora Seco num supermercado e deu-lhe bolsadas e coisas assim, não é? Mas principalmente porque depois desses 20 anos, nós vamos poder rever alguns atores que já faleceram, né? Como Leonardo Vilar recentemente, como eu disse, Fernando Torres, não é? Humberto Magnani, enfim. E vamos poder também recordar esse Brasil do ano 2000, no qual tínhamos problemas, claro que tínhamos, mas talvez fosse um pouco mais leve do que ele nos é hoje e nos tem sido nos últimos anos, né? Assim como Fina Estampa, Totalmente Demais, Eta Mundo Bom, são novelas que fizeram muito sucesso ao longo desse ano, por terem alguma leveza, alguma válvula de escape para os grandes problemas que não só nós hoje vivemos, mas o mundo todo, né? A pandemia. Laços de Família e Mulheres Apaixonadas no canal Viva também nos servem para resgatar um pouco dessa despreocupação no bom sentido com o nosso país na vida real e mergulhar um pouco nos dramas desses personagens para esquecer um pouco o que vai pelo mundo afora. Curiosidades da TV quarta-feira está de volta. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre. Tchau, tchau.